galera, voltei, professor André na área aqui mais uma vez pra gente falar sobre torque, povo. Conceito muito legal porque tem muita aplicação no nosso cotidiano, a matemática não é tão pesada, então é muito legal este conceito de torque. Até a palavra é legal, né? Torque. Fala sério, torque. Se tiver um filho um dia, você pode colocar Torque da Silva, né? Com um nome legal aí, fica a dica aí pra vocês, certo? O que é torque, profe? Aqui, ó, se liga. Imagine que eu tenho, isso aqui faz parte da estática, tá? Então a gente vai estudar o torque sempre relacionado a um corpo parado. Lembrando, pode existir no mesmo objeto, um mesmo objeto pode ser considerado um corpo extenso ou um ponto material. Ponto material ou corpo extenso. Qual que é a diferença? Ponto material é quando as dimensões não interessam para a questão e corpo extenso é quando as dimensões sim interessam para a questão. No ponto material, você já sabe quando ele está parado qual que é a física por trás. É simples. Quando ele está parado, a força resultante é igual a zero. E acabou, cara. Para um ponto material ficar parado, é só isso. Você já sabe isso. Sabe fazer o teorema de Lamy. Sabe, fez várias questões isso aí já. Certo? Só que o que a gente vai fazer agora? É a evolução desse conceito aí. Agora a gente vai falar de corpo extenso. Povo, imagine que eu tenho aqui uma barra. E essa barra está em equilíbrio, está ali, né? No chão ali, sossegadinha, bem tranquila. Igual essa garrafinha aqui, certo? Beleza, o que eu vou fazer? Olha só. A barra, ela tem um tamanho que interfere na tua questão, tá? Então ela não é um ponto material e sim um corpo extenso. Só olhe para cá com muito carinho, amor, compreensão e veja o que vai acontecer. Imagine que eu faço uma força para cá, nesta barra, de 10 newtons. Professor, para onde que a barra vai? Ela vai para lá, professor. Isso, porque eu estou fazendo a força para lá, ela vai para lá, né? Agora, olha só. E se eu fizer uma força para cá, ó, de 10 newtons? Ah, professor, aí ficou fácil. Ficou mesmo. Para onde que essa barra vai? Para nenhum lugar. Por quê? Porque eu estou fazendo a força para lá, estou fazendo a mesma força para o outro lado, logo, a força resultante é igual a zero, logo ela vai ficar parada, certo? Se a força resultante naquela barra é igual a zero, ela vai ficar parada. Ela não vai nem para frente nem para trás. Até aí, fechou? Você está me entendendo? Tudo que eu estou falando aqui? Pessoal, até aí eu acho que eu estou entendendo. Legal. Só que se liga agora. Olha só. Eu faço uma força de 10 para lá e eu faço a mesma força de 10, só que aqui, ó. Nossa, prof! E agora, Joseph? E agora, José? O que você me fala? A barra vai ficar parada? Não vai. Embora a força resultante continue sendo igual a zero, a barra não vai ficar parada. Ela não vai nem para frente nem para trás. Isso é fato. O que vai acontecer? Ela vai girar. Ela vai rotacionar. Povo, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Pra cá. Vai girar nesse sentido aqui. Ou seja, se a barra tem um tamanho, ela é um corpo extenso, o tamanho dela interfere na questão. Daí, falar que força resultante igual a zero não é mais suficiente para dizer que um objeto está parado. Não é. Eu tenho que colocar mais um conceito. E este conceito vai ser o conceito de torque. Uau! Torque, ou também pode se chamar de momento. Momento de uma força. Pode ser os dois, professor? Pode. Torque ou momento de uma força. Pode ser os dois, sem problema nenhum. Certo? Então, o que é o torque? O que é o momento de uma força? Povo, o torque é, nota aí, que eu vou ditar para você. Vou virar um ditador. Olha só. O torque é a capacidade. Tá notando? É a capacidade que uma força tem de fazer o objeto rotacionar. É o que, professor? Capacidade, vou falar de novo, que uma força tem de fazer um objeto rotacionar. Este é o torque. É a capacidade que uma força tem de fazer um objeto rotacionar. Professor, como que calculo o torque? Eu calculo o torque dessa maneira aqui, ó. Torque ou momento, vou chamar de M, de momento, tá? Torque ou momento é igual. Por que eu estou chamando de momento, de M grandão? Porque se eu chamar de torque, que é T, né? Tem várias grandezas físicas que a gente chama de T já. Tem temperatura,
tem o tempo, que a gente chama de Tzinho, tem tração, né? Então eu vou chamar de M de momento que fica melhor, embora o nome seja torque, mas também pode ser momento. Então, como que eu calculo isso? O momento se liga, a força, então quanto maior força, mais capacidade que eu tenho de fazer um objeto rotacionar, vezes a distância. E essa distância é o que a gente chama de distância até o ponto de apoio. É a distância até o ponto de apoio. Em alguns materiais, que se for ver aí, tem escrito braço, né? A força vezes o braço, tanto faz. É a distância até o ponto de apoio. Fechou? O ponto de apoio, ele também pode se chamar de vários nomes diferentes, cara. Ele vai ser chamado de ponto de apoio, de ponto fixo, de fulcro. E o que, professor? Fulcro. Também? Eu já ouvi isso aí. Fulcro. Ou fulcrum. Nossa, prof, peraí. Pois é. Pode ser chamado de vários, mas é ponto de apoio. É a mesma coisa, sacou? Então, ó. Torque é o quê? É a capacidade de fazer um objeto rotacionar. Legal, prof. Capacidade de fazer um objeto rotacionar. Quanto maior a força que eu faço, maior a capacidade de fazer o objeto rotacionar. E quanto maior a distância até o ponto de apoio, maior a capacidade. Legal. Me dá um exemplo aí, prof, para eu ficar sabido aí nessa parte? Por quê? Te pergunto, ó. Por quê? Why? O trinco da porta é o mais longe possível do ponto de apoio. Por que o trinco da porta é o mais longe possível do ponto de apoio? Você já pensou nisso? O cara que fez a primeira porta, que eu não faço nem ideia de quando foi, mas o cara que fez a primeira porta, ele testando, ele chegou à conclusão que se o trinco for mais longe possível do ponto fixo, que é o que está preso na parede lá, eu preciso fazer menos força, cuidado, é menos, não menos, preciso fazer menos força para abrir essa porta. Fechou? Por quê? Porque quanto maior a distância que eu tô do meu ponto fixo, maior será a minha capacidade de fazer algo rotacionar. Professor, aí fechou. Isso é torque, povo, é isso. E quanto maior a distância, tem até uma frase famosa do Arquimedes que falava o seguinte, me dê um ponto de apoio, me dê uma alavanca grande o suficiente, eu consigo mover o planeta. Eu, com os meus braços aqui, consigo mover o planeta. Se eu tiver um ponto de apoio, né, um ponto fixo, e uma alavanca grande o suficiente, a distância é muito grande, daí eu consigo, com a minha força, mover o planeta. Por quê? Porque daí maior será o meu torque. Fechou? Tudo bem? Então o torque eu vou calcular como sendo força vezes distância. F vezes D. FD. FD. Tá? Força tem que ser medido sempre em quê? Em newtons. Distância sempre em metros. Logo, o momento vai ser medido em newton vezes metro. Fechou? Tudo bem? Daí, por que tem que ser o mais longe do ponto de apoio? Porque quanto mais longe, maior vai ser o torque. Quanto mais perto do ponto de apoio, mais força você tem que fazer para se equivaler. Ó, mais perto a distância é menor. Daí a força tem que ser maior para você conseguir abrir a portinha lá. Sucesso? Só que a gente está estudando a estática. E estática é o quê? É quando algo está parado. E para esta barra ela ficar parada, o que tem que acontecer? É simples. O torque de uma força para um sentido tem que ser igual ao torque da outra força para o outro sentido. Só não entendi. Já te mostro. Calma lá, deixa eu só apagar isso aqui. Ó, escreve isso aqui para mim. Para algo ficar parado, a partir de agora, você tem que pensar em duas coisas. Two things. Primeira coisa, a força resultante tem que ser igual a zero. Ou seja, todas as forças para lá tem que ser igual a todas as forças somadas para lá. Todas as forças para cima tem que ser igual a todas as forças somadas para baixo. Beleza. Só que isso já não é suficiente. Se força resultante for igual a zero, a gente fala que o objeto, ele não translada. Não translada. Quer dizer o quê? Que ele não vai para frente, não vai para trás, não vai para um lado, não vai para o outro. Agora, para ele não girar, o torque resultante ou o momento resultante tem que ser igual a zero. Se isso acontecer, o corpo não rotaciona. Rotaciona. Show?
Beleza? Então, a teoria é só essa. Acabou. Para estática de corpo extenso, para ficar paradinho, tá aí. Sucesso? Beleza. Então, ó, torque ou momento é isso aqui. Daí você começa a associar coisas na tua vida, na tua existência, que você vai falar, meu, faz total sentido. Quando você vai tirar um parafusinho com uma chave, para você fazer menos força, você faz a força aonde? O mais longe possível do ponto de apoio. Por quê? Quanto mais longe, maior a capacidade de fazer algo rotacionar. Tudo faz sentido agora. Quando você coloca a chave lá no pneu do carro e quer trocar um pneu de carro, você coloca a chavezinha lá, você sobe em cima da chave para fazer mais força, usar todo o teu peso, e daí só que você sobe em cima da chave na pontinha da chave. Por quê? Porque quanto maior a distância, maior o torque. Quanto maior o torque, maior a capacidade de fazer algo girar, algo rotacionar. Sucesso? Como calculo? M igual a F vezes D. Beleza? E para algo ficar parado, quer dizer que o momento resultante tem que ser igual a zero. Olha essa questão aqui, que legal. Exemplo, tá? Um exemplo de estática agora relacionado a torque. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos resolver essa questão aí together. Together, professor. Isso. Não precisa resolver sozinho, não, essa aí não. Resolve comigo. Vamos lá. Ó, sendo o bloco A de massa 20 kg, tá? Desprezando o peso da barra. Então a barra despreza o peso, tá? Não vou desenhar o peso nela. Qual terá que ser o peso de B para equilibrar esse sistema aí? Então eu tenho um sisteminha, tenho o A que tem 20 kg e quanto que tem que ser o peso de B para equilibrar esse sistema? Ah, professor, isso é fácil. Se aqui tem 20, ali tem que ser 20 também. Não, calma lá. Não é porque as distâncias são diferentes. Se as distâncias fossem iguais, seria a mesma massa ali, colocando de um lado, colocando do outro, fica equilibradinho, bonitinho. Só que são diferentes. Se são diferentes, daí vamos ver o torque da parada. Aqui ó, vou colocar o peso de A, PA, e aqui eu vou colocar o peso de B, PB. E aqui vale 3 metros, e aqui vale 4 metros. Beleza. Vamos lá então, povo. O peso de A vale quanto? Vale 200 newtons, tá? A massa vale 20 quilos, mas o peso, você já tá safo nisso aí, o peso vale 200 newtons. Fechou? Legal. Para isso ficar parado, em equilíbrio, todas as questões basicamente é isso que eu vou querer, porque a gente está estudando estática, tá? O que vai ter que acontecer? Preste muita atenção agora e não pisque, tá? Olha só, o que vai ter que acontecer? Vai ter que acontecer o seguinte. Este cara vai fazer um torque aqui nessa barra, não vai? A tendência dele é fazer a barra girar nesse sentido aqui, ó. Se só existisse esse cara, a barra giraria nesse sentido aqui. Ela penderia pra cá. Ih! Cairia assim. Beleza. E este cara tem uma tendência de fazer um torque pro outro sentido. Sentido horário, no caso. Enquanto esse aqui quer fazer a barra girar no sentido anti-horário, esse cara aqui quer fazer a barra girar no sentido horário. Se os torques deles forem iguais, fechou. Acabou a questão. Quer dizer que não vai girar. Se a capacidade que essa força tem de fazer girar no sentido anti-horário for igual à capacidade que essa força tem de fazer girar no sentido anti-horário, meu, acabou. Como que eu escrevo isso, professor? Escreve assim, ó. O momento no sentido horário desta barra tem que ser igual ao momento no sentido anti-horário. Povo, todas as questões. Ei, tô te dando o poder agora. Todas as questões você vai calcular dessa maneira aí. Todas. Acabou. Momento no sentido horário é igual momento no sentido horário. Você vai escrever isso aqui. Tá. Quem que tem a tendência de girar no momento no sentido horário? Ó, esse cara, que é este peso de B aqui, faria a barra girar nesse sentido que é sentido horário. Então, momento do peso de B. Legal, prof. E quem que tem a tendência de fazer ele girar no outro sentido? Este cara aqui, ó. Então, momento do peso de A. Acabou. Igualou os dois. Abre as duas equações, ó. Momento é como? É força vezes a distância até o ponto de apoio. Que é igual a força vezes a distância até o ponto de apoio. Show? Momento é força vezes distância. Força vezes distância. A força é o peso de B e a força é o peso de A. Aí é só jogar os valores e acabou a conta. Ó, o peso de B vale, quero saber, né? Peso de B eu quero saber. A distância vale 4. Peso de A é 200,
e a distância vale 3. Povo, 200 vezes 3, 600. 600 dividido por 4, o peso de B vai ser 600 dividido por 4 dá 150 newtons. Então, olha que interessante. Se eu colocar uma massa aqui de 15 quilos, eu vou equilibrar o meu sistema. Isso é muito legal. Fala sério. Se eu colocar 15 quilos, eu vou equilibrar esse sistema aqui. E isso é torque. Show? Então, torque é o quê? É a capacidade que uma força tem de fazer um objeto rotacionar. Como que eu vou resolver todas as questões? Momento no sentido horário é igual ao momento no sentido anti-horário. Sucesso? É isso, povo! Valeu! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!